Jesus, glória a Deus. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração, Senhor. Traga aqueles que precisam ouvir esta palavra, Senhor, que venha revelação do alto sobre a minha vida nesse momento. Que venha, Deus, o Espírito da profecia, em nome de Jesus, sobre mim. Perdoa, Deus, pecados conscientes, pecados inconscientes. Tem misericórdia, Senhor, para que seja o Senhor e não a mim, mas sim teu Espírito. Manifesta a sua vontade em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor para os que estão entrando, para os que vão entrar, para os que vão assistir. Hoje eu tenho uma palavra, eu vou até escrever aqui. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança e poder. Imagem, semelhança e poder. Eu escrevi aqui o título. E eu vou voltar a falar novamente hoje nessa live, né? 365 dias com propósito. Vamos falar sobre imagem, semelhança e poder. Te prepara aí para o power de Deus. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui. Semente. Deixa eu compartilhar para quem vai assistir. Tá. Aqui. Shalom. Tá aqui. Oh, Jesus, Senhor. Charabaraba, xericandaba, in the house. Choraba, Santo Deus. Nelabaraba, xedacana. Nada igual a sua vida. Ah, Jesus Santo, poderoso. Camila Barros. Vou convidar alguns aqui para entrar, né? É o que nós vamos falar nessa noite, nessa... Bem-vindo. Só peço que compartilhe, se você for ficar na live, que compartilhe, porque o que é bênção para mim é bênção, o que é bênção para você é bênção para muitos também. Pessoas entram na live e olham, não gostei desse cara. Não, coisa de crente. Não, eu quero, né, eu queria alguém para revelar. Mas não vai. Ninguém quer hoje a maior revelação está dentro da palavra de Deus. E é através dela que o Espírito Santo nos revela o que devemos ser e fazer. Mas se alguém só entrar na live e visse eu tocando violão, tocando teclado, ou se visse alguns famosos que, glória a Deus pela vida deles, eles subiram Deus, né? Mas as pessoas estão mais atrás de pessoas de... Isso que eu falo, nós estamos muito igual as coisas, igual ao mundo. O mundo corre atrás da fama, entendeu? O mundo corre atrás de fama. O mundo cria seus próprios deuses e cristãos, entre aspas, né, cria seus próprios deuses, porque, que nem eu falo, né, se fosse um David Leonardo aqui, se fosse um Thiago Brunet, André Aquino, André aqui, nossa, estariam aqui, são eles. Por isso que eu falo, criamos deuses,
Não somos diferentes do mundo, são piores. São piores que pessoas do mundo. Né? Então, poxa, vão atrás de homens e não de Deus. Estão atrás de palavras para massagear o seu próprio ego. Vítima, né? Tem pessoas que gostam de ter problemas, porque enquanto elas têm problemas, o seu ego é massageado. O combustível dessas pessoas são a dó, a pena. Gostam de ser vista assim, porque se resolver os problemas delas, não terão mais pessoas a qual vem para passar a mão na cabeça, coitado, tá. Tem pessoas que vivem assim, e tem pessoas que criam seus próprios deuses, né? Infelizmente, assim, louvo a Deus pela vida de Leonardo, André, vários tem por aí, louvo, mas as pessoas que vão atrás não vão atrás simplesmente porque é Deus, mas porque são o nome deles. Hoje, assim, essa live aqui, né, ou agora tá com pouca pessoa, uma pessoa que seja, eu tô aqui, o propósito é com Deus. E eu sei o que Deus me traz dos céus para mim aqui é sobrenatural. E aqueles que recebem isso da parte de Deus, com certeza não terão uma vida mais na mesma. Infelizmente, nossa pessoa não agrada a todo mundo. Não agradamos todo mundo. Nem Jesus agradou. Né? Mas é isso. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Estou aqui para orar, para trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração nesses 365 dias com um propósito profético. Então o que eu peço para você que vai assistir esse vídeo gravado depois é que pelo menos seja bênção na vida de alguém, marcando essa pessoa nos comentários da descrição de todos os vídeos que você assiste aqui no canal. Para quê? Para que ela receba de Deus. A Bíblia diz que quando nós semeamos, a gente recebemos 30, 60, 90, 100 vezes mais. Então a gente vemos uma palavra, nos abençoou e fica por aquilo. Nós podemos pegar essa palavra, desaguar, né, jorrar na vida das pessoas. Então não seja lagoa. Lagoa, ela retém para si, ela não tem para onde cair, ela é fechada. Mas seja rio. Rio não tem parada. Rio deságua em algum lugar. Ele abençoa outras fontes, outros lugares. Então seja rio, não lagoa. E é isso. Vou dar mais um tempo aqui, tá? E já nós vamos entrar na palavra aqui rapidamente para trazer uma mensagem para você, uma mensagem poderosa, a qual você vai entender hoje. Mas vamos louvar um pouco a Deus aqui. Amém? Jesus, meu santo Deus, como eu te amo, santo Deus. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo a sua atenção, no silêncio encontro a resposta certa. Então, dono de toda
ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Amém? Essa canção é tremenda, preto no branco, né? Ninguém explica Deus. Ele fala aqui que tudo se faz no seu olhar. Uau! O universo se formou no seu falar. Tudo se faz no seu olhar. E realmente assim é a nossa vida. A forma em que nós olhamos a nossa vida, a forma em que você olha a sua vida, do jeito que você olha a sua vida, tudo se fará no seu olhar. O jeito que eu olho a minha vida é o jeito que eu vou viver ela. Ela vai passar a ser existente, ela vai passar a ser real, porque é assim que eu olho a vida. Por isso essa canção Preta no Branco, agora olhando essa letra aqui, fala nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Tudo se faz. Então, da forma que Deus já enxergava aquilo que... Exemplo, quando nós lemos o livro de Gênesis, ele fala que o mundo era sem forma e vazio. O mundo era sem forma e vazio, mas Deus não olhava o mundo sem forma e vazio. Você entendendo que tudo se faz no seu olhar? Ele não olhava o mundo sem forma e vazio. Ele olhava, sabe, estava um caos, escuridão e trevas e gelo, só tinha gelo e a água estava debaixo do gelo, não existia, não tinha água, a água estava congelada, mas ele olhava de uma forma diferente daquilo que seus olhos naturais estavam vendo. Então ele via os animais, ele via com seus olhos, ele via as criaturas marítimas, as aves dos céus, ele via as árvores e toda a planta que crescia do solo, né? O solo terrestre. Ele via as flores, ele via as borboletas, ele via os cânticos ouvia os cânticos dos pássaros, ele via as nuvens, ele via toda a beleza esplêndida através do seu olhar. Ele via o ser humano sendo criado à sua imagem e semelhança. Ele via o ser humano ali com sua mulher, com suas crianças. Ele via um paraíso chamado Éden antes da existência. Ele já enxergava aquilo. Por isso que fala assim, que tudo se fez no seu olhar. E aí diz assim que o universo se formou no seu falar. Gênesis fala isso, capítulo 1, versículo 1, o mundo era sem forma e vazia. Versículo 2 diz que ele só falou assim, haja luz, e começou. Aquilo que ele já estava vendo, simplesmente ele diz para que se houvesse. Novamente eu venho com essa palavra e serve para mim também. Nós temos isso. Eu vou chegar um pouco mais lá na frente, mas olha só que tremendo é esse Deus. Tudo se fez no seu olhar. Ou seja, tudo se fez da forma que ele via. Tudo se tornou real da forma do que ele via. O que eu estou dizendo para mim e para você aqui? Novamente eu volto. A forma em que você enxerga as coisas, de como você vê as coisas, é a forma que vai passar a existir na sua vida, de como você vai viver. Por isso que eu falo, temos que mudar a forma a qual vemos as coisas ao nosso redor. Nós temos que
mudar a forma da forma de qual nós estamos enxergando determinadas coisas. Olha, todas as coisas começam dentro de nós. Tudo começa dentro de mim e de você. Tudo acontece primeiro dentro de mim e de você, para que depois nós viemos criar com nossos olhos da forma que nós vemos e assim se fazer no modo de nós falar. Você sabe que tudo aquilo que nós falamos, isso atraímos. Não tem chororô, não tem essa não. Tudo que você fala com a sua boca, tudo que você pronuncia, tudo que você, mesmo você não querendo, você colhe, você atrai. E você nunca entendeu o porquê disso? Você não entendeu que tudo que eu penso, 98,90% do que eu penso passa a existir logo um tempo depois? Você pensa em... Por que eu estou vendo isso? Porque você vem semeando, você vem criando através do seu olhar. E aí você fala, você pronuncia, tudo, exatamente tudo. Então, o que eu aconselho a você é começar a vigiar mais o que você fala. Vigiar mais o que está sendo gerado dentro do seu interior e que está refletindo no seu olhar, e você está olhando as coisas de uma forma que não é para você olhar. Às vezes não é da forma que você está vendo e você está olhando de uma forma mentirosa. Um engano, um blefe. Você olha e você declara e você faz existir isso. Porque o que eu falo acontece. Porque o que minha palavra semeia eu vou colher. Porque eu atraio exatamente aquilo que eu penso e falo. Gênesis capítulo 1. E se você ler em diante, fala assim: é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você já entendeu o que é imagem? Imagem é igual. Façamos o homem nossa imagem. E semelhança? Semelhante é como se você fosse igual e tivesse as mesmas manias, ações e atitudes que seu pai ou sua mãe tem. Semelhante. Semelhante a seu... Isso é semelhante. Você é semelhante a algo, a alguém. Então você parece com alguém. Então você parece muito com a sua mãe. Você faz quase as mesmas coisas que ela faz. É semelhança isso. Imagem é igual ao semelhante. É praticar, fazer as mesmas coisas. Então, quando Deus fala isso, não é só naquele momento. Não é só aquele momento. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí você entende que Ele nos faz a sua semelhança, a sua imagem e semelhança. Então nós temos o quê? O poder de criação. O poder da forma que nós olharmos as coisas, se fazer no nosso olhar e depois se formar no nosso falar. Todos têm isso. Se você parar um mendigo que está na rua, ou uma pessoa, pergunta para ela por que ela está na rua. Por que ela está vivendo na rua. Como começou, de onde surgiu isso? Ela vai te falar para você. Primeiro começou aqui, depois foi gerando o espírito dela, aí ela formou o seu próprio mundo diante do seu próprio olhar, ela criou aquele mundo no seu olhar e começou a construir pelo seu falar. E hoje estão lá, todas. E isso falando delas. Mas o mundo é assim. O que o diabo faz? Quando ele quer te fazer você usar aquilo que Deus colocou em mim, você que não colocou nele, né? Usar contra a própria criação de Deus pela maldade, pela malícia, pelo milindre. E começamos a desfrutar de tudo aquilo que nós criamos com o nosso olhar. Tanto é que eu vou ler algo para você aqui que Jesus disse. Lá no livro de Mateus, capítulo 21,
21, volta a falar esse livro aqui. Mateus 21, versículo 18 diz. Mateus 21, 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser que folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Olha isso. Versículo 20 diz assim: os discípulos, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: mas como a figueira secou tão depressa? Aí Jesus pega, olha para eles e responde: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Você acha que Jesus estava fazendo uma piada com eles? Comigo, com você aqui? Não. É possível. Essa fé que ele fala, que se for do tamanho do grão de mostarda, é aquela unção que Deus colocou e que é a nossa herança, que foi proferida já no livro de Gênesis capítulo 1. O poder da criação está dentro de nós. Basta eu e você ativar isso e tomar posse disso. Trazer existência primeiro, trazer existência daquilo que você deseja e quer no universo. Só toma muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você traz para o universo. Traz para o universo da sua vida. Aí ele fala no versículo 22, diz assim, ó: e tudo o que pedirem em oração, tudo, exatamente tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Agora vem comigo. Se ainda não crendo, a gente colhe tantas coisas que nós semeamos na nossa mente, no nosso coração e que nós falamos, nós colhemos. Imagine se, volto a repetir aqui, ó. Se nós, imagine comigo, se a gente já colhe coisas que geramos na nossa mente, com o nosso olhar, e colhemos com tudo aquilo que nós falamos, atraímos, do nada. Imagine se agora eu, sabendo dessa palavra, sabendo dessa herança que eu tenho, sabendo, e eu me encontrando, reconhecendo quem eu sou, que em mim existe um poder de criação. Boa noite, meu sobrinho, paz do Senhor, Kaique. O poder de criação que está em mim. Existe o poder de criação em mim. Eu posso trazer à existência aquilo que não existe ainda. Você pode trazer à existência daquilo que não existe. Se você colhe aquilo que você não falou, aliás, aquilo que você não queria, porque se eu colho coisas ruins, eu não queria colher as coisas ruins, mas por falta de sabedoria, por estar cego, eu colho, porque é a lei da semeadura. Aquilo que eu semeio na mente, eu vou colher com as atitudes. Aquilo que, da forma que eu olho o mundo, o meu olhar já começa a preparar um ambiente de criação, a qual logo mais com minhas palavras vou começar a trazer a existência. E eu sem perceber, porque existe o espírito de engano que vem bombardear a sua mente. Você acha que tudo aquilo é você. Ele te leva a criar algo para você pagar um alto preço e sofrer com tudo aquilo que você criou. E você, lá na frente, você vai falar assim, ó: por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu estou vivendo assim? O que eu fiz? Gente, o culpado é em você. Não adianta querer procurar um culpado. Se teve origem tal sofrimento, se alguma coisa aconteceu, é porque em algum momento a forma a qual nós estávamos enxergando as coisas ao nosso redor era errada. E como eu falei aqui no início, tudo se fez no olhar de Deus. E o universo se formou no falar de Deus. O mundo se formou no falar de Deus. Então ele está dizendo que tudo
Da forma em que eu olho vai o quê? Se fazer. Da forma em que você olha a sua vida é a forma que ela será feita. Para então de olhar de uma forma errônea. Comece a conhecer mais a palavra, conhecer o que está disponível para você, leia mais. Escute mais lives como essa. Vem, sabe, aprenda mais. Pega o manual para que você comece a criar as coisas boas. Olha, e se você ler a palavra de Deus, você vai ver os erros que outros cometeram. Porque o olhar deles fez eles viver tudo aquilo a qual eles enxergavam. Porque eles trouxeram a existência no falar deles. Profetizavam. Por isso que Jesus falou assim, se você tiver fé, direi para esse monte, passa daqui para colar. E ele fala assim, e tudo que vocês pedir a meu Pai, crendo, receberei. Ele fala isso é porque é difícil. Nós pedimos, não, lógico que eu acredito. Será? Se Jesus é mentiroso? Se ele falou que tudo que eu pedi ao Pai, ele crendo eu vou receber, como assim então você não tem aquilo que você pediu? Não, porque não era tempo de Deus. Talvez Deus não era vontade de Deus. Ele falou que tudo. Você entendeu? Logicamente que nós temos que estar alinhado com Deus. O problema é que será que realmente quando você pede, você crê realmente que ele... Quem que somos nós para falar que talvez Deus não... Você já pensou isso lá atrás. Você já olhou dessa forma. Eu vou pedir para Deus, mas talvez não seja a vontade dele. Olha a forma que você está crendo. Você não tem que criar essa crença na sua mente. Você tem que pedir e crer que ele vai te dar. E muito mais ainda, além de você pedir a ele e ele te dá, você ainda é filho dele, você é imagem e semelhança dele, e você tem um poder de criação de levantar suas mãos e dizer, as portas estão fechadas, mas eu trago a existência, as portas se abrirão. Ei, ela está enferma, os médicos não conseguem trazer solução, mas em nome de Jesus eu peço ao Pai que venha sobre ela a cura e eu trago a existência a cura sobre a vida dela. Ei, eu estou vivendo dessa forma. Sem carro, sem veículo, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu trago a existência. Eu trago a existência desse veículo que é para a honra e glória do Senhor. Traz a existência, o que você deseja. Logicamente que, por exemplo, então tá bom, eu quero ser um gerente de banco. Estuda. Antes de você pedir, você tem que estudar. Porque aí também você quer brincadeira, né, meu? Você quer ter coisas que você não está preparado para dirigir. Né? Aí tem coisas que Deus não vai te dar porque você tem que ser apto para isso. Né? Então, né? Mas na sua vida existe o poder de criação. Você não era para estar vivendo dessa forma. E aí, o diabo é tão esperto que ele entra com um espírito de engano aqui, além de fazer você pensar coisas que você não deveria pensar e olhar, ele faz você olhar as coisas de uma forma que você não deveria olhar, ele faz você falar coisas que você não deveria falar, ele tira algumas bênçãos que Deus já tinha te dado. Ele consegue fazer isso. Ele entra, você fala, isso não é de Deus não. Nunca foi. Olha só o que está passando, você está no deserto. Olha a luta que você está vivendo. Olha isso, olha isso. Acha que você é de Deus? Olha como você está vivendo. E ele começa a jogar na tua cabeça. Aí você fala, nossa, é verdade, isso não é de Deus não. Aí você começa a negar aquilo que veio para sua vida, que era parte de Deus sim. Exemplo. Era a vontade de Deus de Israel ir para o deserto. Era a vontade de Deus de Israel ir para o deserto. Sim, era. Para ele provar para os seus escolhidos que mesmo no deserto ele era Deus deles e nada aconteceria. Ele queria provar para Israel que o mesmo Deus da bonança é o Deus do deserto e que nada lhe faltaria se cresce.
Mas não, ele foi murmurando, blasfemando. Isso não é de Deus não. Como assim? Deus me colocou no deserto. Como assim? Saí da terra do Egito, eu não comia cebola, tinha um teto, tava chovendo, mas estava lá debaixo lá. Eu trabalhava arduamente, eu trabalhava mais tal. Mas eu tinha. E aí isso acontece conosco. O diabo entra na sua mente, de engano, e fala: ei, isso que está vivendo aí não é de Deus não. Você merece muito mais que isso. Quem somos nós para dizer que merecemos alguma coisa? Não merecemos nada. Pecadores e falhos que somos. Para. Isso é síndrome de Lúcifer. Lúcifer que estava no céu, diante do trono de Deus, e falava: eu mereço sentar nesse lugar. Eu mereço muito mais do que isso. Olha o que eu faço. Eu estou aqui cuidando do tesouro. Eu sou dirigente do louvor. Eu sou, pai, aquela coisa. Quando a gente pensa e fala assim: eu mereço muito mais do que isso. Deus tem que me dar muito. Esse não é de Deus não. O que Deus tem pra mim é melhor do que isso. Toma muito cuidado. Sim, Deus tem, mas você falar isso, não. Você tem que buscar em Deus. Deus, não mereço nada. Mas se isso não é do Senhor, o Senhor vai tirar da minha vida. Mas se não é do Senhor, me faça saber viver e passar por isso até que chegue à terra da promessa. Mas enquanto estou assim, te louvarei, te adorarei. Porque a permissão é a sua vontade. E no tempo certo nós vamos viver a promessa do Senhor. É nisso que você tem que clamar. Mesmo em meio ao deserto, você tem que entender que Deus está com você. E mesmo no meio do deserto, você tem poder de criação e trazer a existência daquilo que não existe ainda. Nós erramos demais. O inimigo ele aproveita das nossas falhas humanas, da nossa cultura ideológica, achismos e egoísmo, e ele entra e a gente nós vamos fazer as mesmas escolhas errôneas. Nós vamos escolher as coisas através daquilo que nós vemos. Vamos decidir algumas coisas através daquilo que nós vemos erroneamente. Nós vamos criar e formar coisas através do nosso próprio falar. Presta bem atenção para você. Eu vou abrir um parênteses aqui, depois eu vou fechar. Se tem algo na tua vida que vem anos não dando certo, é porque você está tomando uma decisão toda vez errada, uma escolhas erradas. Tente mudar a forma em que você escolhe. Tente mudar a forma em que você olha para escolher. Desvia o seu olhar de determinadas coisas e mire para outro lugar. Mude para simplicidade, para humildade. Para de olhar aquelas pessoas que têm e aí você fala: eu não tenho, mas eu mereço ter porque sou mais do que ele ou ela. Eu mereço, uau, uma boa casa, um bom carro, um belo namorado com um belo status, porque que será no meu futuro? O teu futuro pertence a Deus, querida ou querido. Teu futuro pertence a Deus. Da forma que você olha, assim vai ser sua vida. Entendeu? Presta bem atenção. Só que tem coisas que Deus não vai permitir, não vai te dar, para que o nome dele não seja envergonhado. Quando é de Deus, as coisas são permanentes. Ele abençoa já no início. A primeira coisa que Deus vai abençoar na sua vida é a vida espiritual. É a sua aproximação diante do seu trono. Fora isso, não é do Senhor. Amém? Então, entenda isso. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Entendeu? Presta bem atenção nisso. E viva. Começa a olhar as pessoas, o ambiente ao seu redor
de uma forma diferente. Então você saberá que a vida toda era você que estava trazendo à existência as coisas que você deveria trazer. A vida toda era você. E você nunca entendeu isso. Mas hoje, através dessa live, você entendeu. Eu creio que você entendeu. E que você vai tomar decisões que você não tinha tomado antes, mas decisões certas. A forma que você olhava, a forma que você falava, se você mudar isso, começa a mudar internamente. Começa a mudar primeiro dentro de você internamente. Muda interno aqui, ó. Como você cria algo sobrenatural dentro de você. Arranca aquela velha mentalidade, aquela velha mania e começa a criar. Ah, não sou capaz. Não, você é capaz sim. Começa a criar isso. E aí vai subir pra cá, ó. Aí você vai começar a olhar de uma forma diferente. Você vai ver. Ande, caminhe com passos de realeza. Caminhe de uma forma. Caminhe, ande com uma pessoa a qual você quer ser. Não para ser maior que ninguém e nem para mostrar, provar algo para alguém. Amém? Eu quero aprender isso. Eu quero também colocar na minha vida em prática. Eu quero levantar da minha cama. Eu quero de manhã erguer o som do louvor no meu carro. Todo dia. Consagrar meu dia. E daqui no meu trabalho louvando, profetizando. E todos os dias eu vou lá no meu trabalho, eu chego, eu oro pelos meus patrões, profetizo na vida deles, eu ergo as minhas mãos e eu declaro, trago existência sobre aquele lugar. Para que todos sejam abençoados. Independente de A ou B, religião, C ou A, enfim, não importa isso para mim. O que importa é que a Bíblia, foi o que Deus prometeu. Que aonde colocar as minhas mãos, abençoado será. E onde colocar as plantas dos meus pés, possuirei. Amém? Então que Deus te abençoe. Entenda isso de uma vez. Se tu uma bênção. Vou orar por você agora. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar que seja ativado na vida dessa pessoa o poder da criação, de reconstruir. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que ela possa ver com o seu olhar de uma forma diferente, certa. Não olhar as coisas de uma forma errada, mas olhar de uma forma certa. Criar. Quando eu vejo os livros de Gênesis, o mundo era sem forma vazia, mas o Senhor Deus não olhava o mundo sem forma vazia. O Senhor criou com o seu olhar, você via o mundo de uma forma diferente. E com sua palavra, com sua voz, o Senhor formou e criou tudo que existe no Éden e nós, nesse mundo. Que eu possa ser sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, eu ponho meu coração e o coração dessa vida em tua presença. Que seja ativada a imagem e semelhança a qual o Senhor falou no livro de Gênesis. Que sejamos sua imagem e semelhança no nosso falar, na forma que nós olhamos, que possamos trazer à existência aquilo que não existe, que possamos ter poder e unção para reconstruir aquilo que foi destruído, mas possamos olhar com os olhos e ver que está sendo reconstruído e profetizar que já está pronto e construído. Em nome de Jesus, eu apresento o meu coração ao Senhor. Que esse coração seja um coração de fogo, um coração de ouro, um coração real, um coração de ativação. Assim seja o coração dessa pessoa que a qual está assistindo. Coloca suas mãos no coração dela ou dele. Que ele possa entender que viver uma vida com um propósito profético é olhar aquilo que possa estar vazio, aquilo que está em caos e deserto, olhar com seus olhos, com a beleza dos seus olhos,
e criar com fé e trazer existência através do nosso falar os planos e a sua vontade. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe e até sexta-feira, às 22 horas, aqui no canal. Deus abençoe.